Boa tarde, doutora. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá certo. A gente acredita que a live de hoje ela vai ser bem esclarecedora e depois essa live ela vai ficar gravada, ela vai para o YouTube, então você vai ter também outras maneiras de levar informação para sua família, para os seus amigos. Informação não quer demais, né, doutora? Com certeza. Ainda mais num período de tanta fake news, é importante fontes seguras, né? É verdade. Doutora, em primeiro lugar, eu gostaria que a doutora se apresentasse, onde a doutora trabalha, e contar para a gente como a doutora foi para a linha de frente, né, da Covid ali no Hospital das Clínicas. Bom, eu sou formada há 12 anos, né? Já tenho especialização, tenho pós-graduação em geriatria e atualmente faço especialização também na área de geriatria, né, no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, que é a BP. A gente sabe que médico nunca para de estudar e atualização sempre é necessário. Eu trabalhei basicamente 6 anos, 6 primeiros anos de formada na rede pública e nos últimos 6 anos eu estava mais na rede particular e consultório, né? Esse hospital que eu trabalho é particular, basicamente. Então, quando começou a acontecer, né, a doença em outros países e foi evoluindo, e eu vendo relato de médicos, né, que começaram a aumentar bastante sua carga horária, que tinham que ir para a linha de frente, e eu, como já tenho também uma experiência, né, grande em coordenação de pronto-socorro, em atendimentos de urgência, eu me prontifiquei, né, me voluntariei a trabalhar no Hospital das Clínicas através de um colega que estava, né, pedindo ajuda, porque lá tem aberto UTIs, né, quase que diariamente, né, leitos estão sendo transformados em UTIs e aí precisa dos profissionais, né? Então eu né, recebi o convite e agora eu tô lá já faz 2 semanas que eu iniciei lá na UTI, especialmente do Covid do Hospital das Clínicas. Doutora, como tem sido a rotina lá no Hospital das Clínicas, na UTI do Hospital das Clínicas? Olha, a gente a gente faz plantões de 12 horas, né? Os médicos. Eu peguei 3 vezes por semana, 36 horas, alguns médicos mais, outros menos. E a gente tem, assim, como são UTIs novas, né? Todo o pessoal é novo, toda a equipe é nova, a enfermagem também recém-contratada muitas vezes. Então, é um clima novo para todo mundo, porque o ambiente para muitos, né, não é o ambiente natural de trabalho, então a gente está tendo que se adaptar muito. A equipe é muito boa, né? Os médicos lá são super receptivos, tem intensivistas muito experientes lá no Hospital das Clínicas que ajudam bastante. Tem os residentes de cirurgias, tem médicos de todas as especialidades lá dentro da UTI. E a rotina é muito diferente de tudo que a gente está acostumado. Tão de fraternidade, assim, de a gente está todo mundo no mesmo barco, né? Então a gente se ajuda o tempo todo, todas as pessoas estão te orientando sobre o que fazer, como evitar uma contaminação. Então é como um clima bem familiar, assim, sabe, entre todos, porque a gente sabe que o risco é para todo mundo, não só para os pacientes que estão internados. A gente também corre risco, então a rotina nossa, é bem tensa, na verdade. Então a gente todo mundo sai todos os dias com dor de cabeça, né? Aquela máscara o tempo todo, muita paramentação, tudo apertando a cabeça, óculos, um óculos em cima do outro, a face shield, né? Que é aquela máscara que pega o rosto inteiro. Então é tenso, né? Um ambiente bem tenso, mas a gente tenta fazer né, o melhor possível para ficar mais tranquilo e mais harmonioso dentro do possível. Na verdade, eu te encontrei através de rede social
Uhum. E eu acompanhei algumas postagens suas e aquilo, assim, mexeu muito comigo, porque a gente consegue identificar o teu lado médico, o teu lado humano, o teu lado mãe, o teu lado amiga, o teu lado esposa, o teu lado filha. A gente consegue compreender nas suas palavras essa preocupação e, ao mesmo tempo, essa bravura pela medicina de salvar vidas, e vocês estão ali para isso. Então, eu quero externar minha gratidão a você, a todos os profissionais de saúde que estão lá para que a gente fique em casa. E esse assunto ele é muito, muito delicado, e muito verdade isso, muito, a gente tem que ser muito contundente em relação a isso, porque vocês estão lá para a gente ficar em casa. E muitos não estão ficando em casa, né, doutora? Muitos ainda não se conscientizaram do perigo que justamente a live de hoje eu chamei como um tema como Covid-19, um inimigo invisível, porque na verdade é isso que todos estão enfrentando, inclusive vocês médicos. Assim, eu tento mostrar esse lado mais humano, porque a gente sabe, tecnicamente, muito pouco, na verdade, as pessoas estão descobrindo o que é essa doença. Ela se comportou de uma forma na China, de outra forma na Itália. Existem muitos estudos acontecendo, então, tecnicamente, é muito difícil de falar alguma coisa. Então, eu tento sempre colocar meu lado humano, primeiro porque, assim, eu sou, né, como você falou, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou, né, o que me levou a fazer geriatria foi a minha vivência quando meu avô adoeceu e eu cuidei dele, né, nos primeiros anos de formada. E eu vi essa necessidade de sempre ter esse lado mais humano. Aliás, eu tenho um professor em casa, né, que meu pai, ele tem 50 anos de formado e ele é um médico de família maravilhoso. E ele sempre colocou mesmo essa questão do coração, da emoção à frente de tudo. Eu lembro até, contar aqui uma história pessoal, no 5º ano de faculdade, que eu cheguei em casa chorando muito, porque eu perdi uma paciente a quem eu me afeiçoei, né? E a minha mãe ficou preocupada, como que você vai ser médica se você está se envolvendo tanto? Aí meu pai falou, o dia que você deixar de se importar com alguém, com o sofrimento de alguém, aí você não serve mais para ser médica. É Então, verdade. isso tem mexido muito comigo. Primeiro que começaram a se falar, eu na área de geriatria, né, mãe de filha de 2 idosos, minha mãe tem 79, meu pai 77 anos, essa questão de, não é só idoso que morre, tudo bem. Gente, eu acho isso a coisa mais cruel, né, mais desumana. Tudo bem porque é idoso, tudo bem porque tem uma doença crônica. Não tá tudo bem, né? E outro dia eu fiz uma postagem, todo mundo é o amor de alguém. Só que aqui, como uma ironia, acho que do destino, aqui muitas pessoas jovens têm adoecendo. Então, no começo eu falava assim, eu postava algumas pessoas que, né, faleciam jovens. Será que as pessoas têm que ver pessoas jovens morrendo para se compadecer? O falecimento de um idoso não compadece as pessoas. Né? Aquele idoso, muitas vezes, ele não está ativo no mercado, mas ele cuida de um neto para o filho ir trabalhar, para a filha ir trabalhar. Né? Então, isso... né, minha filha, meu pai busca minha filha na escola. Hoje, quantos avós cuidam dos seus netos? Não é? Então, não é assim. A gente tem que ver. E essa questão de sair de casa realmente é muito importante, porque a gente sai de casa para trabalhar, não sou do grupo de risco, mas aí eu trago a doença para dentro de casa. As crianças trazem, através, né, da escola, o contato, trazem para os avós. Né? Então, não é bem assim, porque eu não sou do grupo de risco, eu posso sair e tudo bem. As pessoas que não são do grupo de risco também adoecem. Né? Então, é preciso reforçar a importância, né, da prevenção dessa doença, já que a cura ainda não existe, né? Sim, é muito importante. A gente estar aqui justamente nessa live para reforçar isso, para conscientizar as pessoas do ficar em casa. Gente, eu sei que é mais de um mês e que os dias passam, mas dentro de casa está todo mundo, entre aspas, prevenido, na verdade. Porque existe também aquele fator, doutora, de terem pessoas dentro de casa, idosos dentro de casa, pessoas fora do grupo de risco, dentro de casa, que se preservam, mas precisa, por exemplo, ter um filho que vai sair para trabalhar, o marido vai sair para trabalhar. De alguma forma,
todos os cuidados a gente toma. Mas quanto mais ficar em casa, melhor, não é, doutora? Sim, sim. Saiu necessário. A gente sabe que é difícil para todo mundo ficar, porque tem gente que precisa trabalhar. A gente entende que não é todo mundo que tem uma reserva que permita ficar em casa sempre. Mas o que a gente tem visto não só pessoas que saem para trabalhar, a gente tem visto reuniões nas ruas. Eu mesma já presenciei uma mesa na rua, né, na calçada, todo mundo em volta, jogando baralho ou dominó, não sei o que era. Então, a gente tem que ter consciência de sair somente quando for necessário, quando voltar para casa, tomar todos os cuidados, porque a gente tem visto muitas pessoas jovens adoecendo e eu não sei, lá na minha UTI, por exemplo, até a quinta-feira, mais da metade das pessoas tinham menos de 60 anos. Dos 14 leitos, 8 tinham menos de 60 e 6 tinham entre 40 e 49 anos. Né? E gravemente doentes. A semana passada nós tivemos 4 altas. 3 foram idosos, uma só tinha 44 anos. Então, o que as pessoas têm que entender, assim, ninguém está protegido 100%. E a gente não sabe ainda por que que um idoso que tem comorbidades evolui bem e tem alta, e por que que um jovem saudável evolui, às vezes, para óbito. Não existe respostas ainda sobre muitas coisas. Então, é importante as pessoas entenderem que a prevenção é o principal nisso tudo. E a prevenção, bom, não tem jeito. Eu preciso sair de casa. O ideal seria que né, todo mundo ficasse dentro de casa, mas tem que sair, tomar todos os cuidados quando chegar em casa, com a higienização da roupa, das mãos, tomar banho, tudo isso que a gente sempre está cansado de ouvir e é muito importante sempre ressaltar. Doutora, como que tem evoluído esses pacientes da UTI? Esses pacientes que chegam com Covid e vão para a UTI, como que esses pacientes, pelo menos esses que você tem tratado, têm evoluído? Primeiro que assim, lá como é um hospital de referência, as pessoas, elas já chegam já muito graves de todos os lugares de São Paulo. A maior parte deles já vem entubados, são poucos que vêm respirando em ar ambiente, que a gente fala. E é uma caixinha de surpresa a evolução deles, né? Tem pacientes que evoluem bem, que a gente consegue não entubar, ou que a gente consegue uma extubação precoce, né? A gente consegue tirar o tubo. E tem paciente que a gente não consegue, a gente fala, encosta no ventilador e a gente não consegue tirar ele da ventilação mecânica, que é quando ele está respirando através do tubo acoplado no ventilador. É muito difícil, né? A evolução deles é muito lenta. Quando a gente tem casos de sucesso, que eles evoluem com melhora, isso demora semanas, né? Então, é esse tempo demorado de tratamento que é o X da questão. Por quê? Não é que todo mundo que adoecer gravemente vai falecer, mas se todo mundo adoecer gravemente, nem todo mundo vai ter acesso a um serviço de terapia intensiva. Então, o que vai acontecer? A pessoa vai falecer não só da doença, mas porque ela não conseguiu ter assistência necessária. E é isso que também muda bastante na minha rotina, porque na geriatria a gente também lida muito com pacientes paliativos, né? Mas é diferente você lidar com um paciente em que ele tem uma demência avançada, um câncer metastático, e que a própria cronologia daquelas doenças já limita a vida da pessoa, é diferente do que você saber que aquela outra pessoa faleceu porque ela não teve uma assistência que ela precisava, porque ela não conseguiu ter acesso a um UTI. Né? Então, isso aqui angustia muito os profissionais da saúde. Saber que em outra situação, talvez ela teria sobrevivido. Né? Então, a evolução da doença é muito lenta, em muitos casos. Né? Os pacientes que adoecem, chegam ao estado grave, evoluem muito lentamente. E, assim, é uma tensão minuto a minuto. De uma hora para outra, o parâmetro no ventilador muda, a gente tem que ir lá mexer, aumentar a pressão, diminuir a pressão. A gente tem que decide sempre em equipe, e são muitos médicos, são mais de 10 médicos que ali passando os casos. Quem que vai pronar, que a gente faz o decúbito, né? A pessoa fica de barriga para baixo, são no máximo 16 horas que a gente deixa. Não são todos que são candidatos a essa conduta. É analisado caso a caso. Muitos evoluem com insuficiência renal,
tem que fazer diálise. Lá na minha UTI tem 4 fazendo diálise de 14. Então, é muito particular, cada caso é muito específico, tem que ser avaliado muito individualmente, porque não é uma receita de bolo, é bem difícil mesmo, é um paciente de bem difícil manejo. É o que você está falando, cada caso é um caso, a princípio, a informação que nós temos é que o Covid, ele afeta principalmente a área respiratória, os pulmões, mas a gente está percebendo com a evolução dos casos, doutora, que o Covid, ele também afeta outros órgãos, né? Sim, sim, com certeza. Os sintomas, eles são, né, das fases mais leves, são muito variados, desde sintomas gastrointestinais de diarreia, vômito, náusea, falta de apetite, desde vias aéreas superiores, né, como coriza, tosse, dor de garganta, anosmia, que é falta de... a pessoa perde o olfato, para de sentir cheiro, ou paladar, até o que é mais preocupante, que é a parte respiratória, né? Que é quando vira uma pneumonia e aí o paciente precisa ficar, precisa às vezes de um suporte ventilatório que ele não consegue. A inflamação é tão grande no pulmão que o oxigênio não consegue entrar, não atravessa a barreira ali dos vasos sanguíneos para entrar dentro do sangue. Então, aí precisa de uma ventilação para colocar o oxigênio dentro dos pulmões, basicamente isso. Então, pode perguntar. Pode concluir, doutora. Então, assim, e aí o paciente começa a evoluir, ele pode levar um choque, né? Por causa que essa inflamação pode levar um choque no paciente, ele pode ter que ser necessário usar drogas para poder manter a pressão arterial, pode afetar os rins. A gente tem percebido também uma alteração neurológica muito importante nesses casos. E já tem um estudo, inclusive um estudo essa semana, do comprometimento neurológico, né? O Covid tem, sim, um comprometimento dos pacientes neurológicos, e a gente percebe muito isso na hora de estubar o paciente. A gente começa a diminuir a sedação, que são aqueles medicamentos que deixam o paciente dormindo, e quando vai acordando, eles ficam muito agitados, muitos deles às vezes puxam o tubo, tem que entubar de novo, aconteceu isso já algumas vezes. E é muito difícil, porque não é uma extubação tranquila, como você vai operar um paciente e anestesia, entuba e ele acorda tranquilo. É muito, muito diferente, então eles têm alterações neurológicas muito importantes. Então, assim, alteração neurológica, alteração renal, alteração cardíaca, alteração pulmonar, é um conjunto de problemas que não é só o pulmão mesmo, é uma doença bem difícil. Então, com base naquilo que a doutora está passando para nós, alguns sintomas de Covid, alguns sintomas da doença já manifestados numa pessoa, consegue se manter uma pessoa em isolamento doméstico. Uhum. Quando esses sintomas têm um agravamento maior, é quando o pessoal chega lá no hospital, já praticamente entubado, necessitando de cuidados bem mais intensivos, né, doutora? Isso. O que a gente orienta, quando os pacientes têm sintomas leves, a grande maioria deles evolui, né, bem, né? São sintomas leves que a gente consegue controlar em casa. Então, a gente orienta que fique em casa, isolado, se possível num quarto, num cômodo. Só que essa não é a realidade da maior parte da população, né? Então, o que acontece? Se a pessoa consegue ficar isolada, ela não vai contaminar outras pessoas, né? E aí, a gente orienta, quando começa a evoluir com um pouquinho mais de falta de ar, aquela sensação de desmaio, um mal-estar muito intenso, que procure o serviço de saúde, seja o AMA, UPA, UBS, pronto-socorro, e aí vai ser feita uma avaliação se o paciente precisa ser internado na enfermaria ou se já é grave o suficiente para precisar ir para a UTI. Agora, tem também os hospitais de campanha que ajudam nessa parte. Sim. O que é muito importante também dos hospitais de campanha? A gente tem visto agora que o vírus já chegou em classes sociais mais baixas. Passou das classes médias, média alta, em que os pacientes se contaminavam fora quando iam viajar fora do país. E essas pessoas conseguem fazer um isolamento em casa, como eu falei, no seu cômodo, no seu quarto, né? E às vezes tem uma reserva financeira que permita ficar afastado aquele período, né? Mas agora,
com as pessoas, e eu tenho visto muito essa diferença. Como eu trabalho em hospital particular e hospital público, a diferença é muito grande. O hospital particular, ele não está trabalhando com a sua capacidade máxima, né? Mas os hospitais públicos, sim. Né? Lá na UTI do HC, essa UTI que eu estou é nova, não era uma UTI desativada que ia virar um centro cirúrgico que voltou para ser UTI. Então, a gente está tendo cada dia mais novos leitos para atender essa complexidade enorme de pacientes que muitas vezes não conseguem fazer isolamento em casa, não tem né, um convênio médico que consiga atender, um médico particular que consiga atendê-los quando preciso. Então, essa população muitas vezes não tem condições e acaba ficando, né, em observação também, porque a doença também tem uma característica muito, muito importante. Ela pode evoluir muito rápido de uma hora para outra. O paciente, já aconteceu de passar um plantão às 7 horas da noite, às 19. O paciente bem e às 10 horas da noite ele precisa ser entubado porque ele evoluiu com uma insuficiência respiratória aguda e precisou, né, de ventilação mecânica. Então, essa também é uma questão muito delicada. A rapidez com que progride também a gente não sabe por quê. Tem vagas suficientes de UTI, de internação hoje? Olha, na rede pública as vagas estão acabando. O problema também todo é assim, eu crio uma vaga de UTI, mas eu preciso de aparelhos e eu preciso de profissionais que trabalhem ali. Então, a vaga, o leito de UTI, ele é composto não só pela cama e pelo respirador, ele é composto por uma série de coisas, inclusive o profissional que vai dar assistência a esse leito. Então, assim, essa semana teve um caso muito trágico também de um colega médico que trabalhava na linha de frente de 32 anos, que não tinha problema de saúde, e ele não tinha convênio, foi para a rede pública. Isso para mim foi a prova maior das pessoas que não acreditam que não existe leito. Não tinha vaga de UTI, ele ficou no pronto-socorro, não tinha ventilador, ele precisava ser entubado, acabou atrasando a intubação e ele complicou, né? Porque aí começa a sofrer com a falta de oxigênio e ele acabou falecendo no dia seguinte. Então, assim, se você pensar que um médico, e ele foi para lá com contatos, as pessoas sabiam que ele era médico da rede pública, que estava indo lá, e ele não tinha uma vaga para ele. Quer dizer, quem acha que não tem, que isso é balela, as pessoas estão fazendo terrorismo, que não tem... Bom, um médico faleceu exatamente por isso, né, de 32 anos. Então, as vagas, sim, a gente tem visto que estão criando vagas, mas, por exemplo, já no Rio de Janeiro já está faltando profissional, né? Já e não é só profissional, não é só o médico, é o médico que tem a capacidade de lidar com um paciente crítico como o paciente do Covid que chega ao UTI. E não é por falta de competência, porque na medicina existem as especialidades e as subespecialidades que o médico, às vezes, um cirurgião de mão, já não faz muito tempo que não faz um atendimento a um paciente de urgência, né? Porque ele foi a opção da carreira dele e ele foi evoluindo para essa parte. Então, temos alguns médicos que também não têm noção disso. E não só médicos, a enfermagem também. Tem muita enfermagem, muito pessoal da enfermagem que não está habituado a lidar com paciente crítico desse jeito. A gente entrar no leito, muitas vezes a gente tem a separação onde a gente dos pacientes, a gente tem que se paramentar inteiro. Então, imagina que a pessoa vai ter que colocar o sapato adequado, a roupa adequada, o avental, 2 máscaras, o óculos e tudo mais para poder levar um copo de água para ele. Então, e além dele ficar isolado da família, né, não sabe o que vai ser, o que vai ser daqui a algumas horas, daqui a alguns minutos, tem essa questão também, né, de ficar essa distância, né? A gente tá lá na UTI, a gente procura colocar o adesivo, né, uma etiqueta com o nome em cima da nossa roupa para saberem que a gente para tentar ficar, puxar, para tentar acordar, para passar com a família, para tirar um pouquinho essa frieza, né, do momento. E a doutora agora tocou num ponto, assim, primordial, assim, que deixa a gente triste, que deixa a gente emotivo, porque a doutora usou uma frase hoje para mim, e eu gostaria de falar isso aqui na live, que é uma doença solitária, do início ao fim. E isso é muito triste, porque nós estávamos com a nossa live já agendada para hoje,
E pela manhã eu recebi a notícia do falecimento da minha amiga, que estava com Covid, ela foi internada no dia 9, com muita falta de ar, evoluindo muito mal, e ela chegou aí para a UTI, na própria UTI ela teve uma evolução melhor, no dia 15, os médicos ligaram para a família e disseram, olha, vamos ter que entubá-la. Não, no dia 15 ela postou no Instagram, no Facebook, que ela estava legal, que ela logo recebeu alta, e no dia 17 ela foi entubada, infelizmente ela faleceu essa noite, e eu tô aqui realmente com o coração um pedaço, mas eu achei importante a gente fazer essa live justamente não para assustar as pessoas, mas para alertá-las. Toda informação é bem-vinda. Então, para quem está chegando agora, eu estou conversando com a doutora Antonieta Osetti, ela é geriatra do Hospital Beneficência Portuguesa e ela também atende na UTI do Covid do Hospital das Clínicas em São Paulo. A questão do cansaço que fica das pessoas depois que ficam doentes é exatamente por isso, né? Porque a falta de ar é decorrente da inflamação, né? Da pneumonia, né? Viral que toma todo o pulmão, praticamente. Então, demora um tempo para as pessoas se recuperarem. Eu acredito que quem tenha a doença mais leve não vai ficar com sequela, mas aqueles que ficaram mais graves, a gente não tem ainda como falar como que vai ser, né? Depois que curarem a doença, o que vai ficar depois, né? Então, infelizmente, nenhuma pessoa jovem e sem doenças crônicas está livre de evoluir gravemente, como foi o caso, né, infelizmente, da sua amiga. Minha prima também disse que a colega de faculdade de uma das filhas dela, de 21 anos, também faleceu. Soubemos de um caso de um menino de 12 anos que faleceu. Então, acho que a intenção nossa não é alarmar, não é fazer terrorismo, é só orientar mesmo de que o grupo de risco, a gente tem um grupo de risco, né? Pessoas idosas e que têm doenças crônicas, mas não é o único grupo que vai adoecer, né? Então, não dá para a gente garantir que por não estar no grupo de risco, a gente está livre de complicações, né? Como a gente já falou aqui, recapitulando, é uma doença solitária, do início ao fim, né? Minha amiga faleceu e já foi sepultada, sem a presença da mãe, sem a presença dos amigos que tanto a amavam, a amam, e isso é muito doloroso, gente. A gente tem que parar para pensar um pouquinho, será que vale a pena, né, eu me arriscar? Será que vale a pena? Porque o que a gente mais tem visto aí, doutora, é o pessoal... Não que você não possa se alegrar, mas assim, não é momento até para isso. O pessoal se reunindo com amigos, marcando viagens, marcando churrasco, o pessoal se aglomerando em supermercados, em lotéricas, não está tendo um critério de distanciamento, muita gente ainda está saindo sem máscara para a rua. É uma coisa que a gente tem visto não só no bairro que a gente mora, mas meu esposo sai para trabalhar e ele fala, olha, tá todo mundo suscetível, porque ninguém está usando máscara, são muitos, de cada 10, pode ser 2 pessoas usando máscara. Então, realmente, né, doutora, a gente está aqui para conscientizar, foi o que a doutora falou, não é para alarmar, para criar pânico, mas para realmente dizer o quanto é sério. E o quanto a doutora, vivenciando isso dia a dia, a doutora pode nos falar, a doutora pode nos orientar. A gente está falando de emoção, e eu vou te fazer uma pergunta, assim, que eu creio que, além de ser uma pergunta até pessoal, vai acabar compartilhando com as pessoas que estão nos assistindo. Nessas 2 semanas, qual o caso, assim, que te emocionou, que te tocou? De algum paciente? Foram 2, na verdade. Um deles foi um senhor até postei isso, de 69 anos. Ele ficou muito grave, ele é hipertenso, diabético, e a gente conseguiu, ele já chegou para nós entubado, porque estava em outra UTI, de um outro hospital. E quando a gente conseguiu estubar, a gente espera 48 horas, se estabiliza para mandar para a enfermaria, não é para casa, é para a enfermaria. E aí, quando a gente ligou para a família, para falar que ele tinha estubado, parecia que a família tinha ganhado a Mega Sena. Era uma gritaria, assim.
As pessoas chorando muito, tendo a Deus, era uma festa, assim, do outro lado, né? E aí a gente foi informado que o bisneto dele nasceu, né? Que ele tinha um neto que morava com ele, e aí quando a gente falou para ele, eu e a residente foi falar para ele, falou assim, a gente tem duas notícias boas. Uma que você vai poder voltar a comer, porque ele estava com a sonda, né? E outra que o seu bisneto nasceu. Ele chorou muito, né? Ele falou, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui. Ele foi pro quarto, ele foi na quinta-feira, ele teve alta. Esse caso, e os casos tristes também, né? Comovem muito. Você ter que ligar para uma família. A gente não quer tirar a esperança dela, mas você falar, olha, as reservas dele já estão se esgotando, né? Ele não tem mais como brigar contra essa doença, né? O coração está falhando, o rim está falhando, a diálise não está funcionando. Porque quando a gente tem o contato, eu gosto de abraçar e de beijar os pacientes, né? É diferente, mas você ter que falar para um filho, olha, o seu pai está entrando em fase final de vida, sem poder acolher, né, abraçar, é muito, muito difícil, né? São casos que mexem muito com a gente. O dia que eu soube que o meu irmão estava doente, tinham 5 pessoas mais jovens que ele na minha UTI. E o meu colega me perguntou, meu amigo perguntou se fumante é fator de risco. É sim, porque você já tem uma lesão pulmonar prévia, então o seu pulmão não é saudável, né? Por isso que eu tô tão tensa aí com o meu irmão, né? Não fuma mais, mas já fumou. Então é complicado, porque a gente acaba olhando ali, repórter, olha aquela pessoa ali entregue, né? Sentada, entubada, um homem de 41 anos, forte, totalmente, né? A gente faz o cúbito, né? Vira a prona. A pessoa não tem... É só ela ali com, né, o organismo dela que está batalhando. A mente já não está mais... É muito difícil. Muito, muito, muito complicado a gente sair. Porque às vezes as pessoas falam, você é pessimista, você tem que ver o lado bom das coisas. É muito difícil, né? É muito difícil. E a gente torce muito por vocês, a gente pede muito a Deus que proteja vocês e a família de vocês, sempre. A gente quer, através dessa live, eu acho que eu posso fazer voz a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, doutora, e agradecer por vocês estarem lá, por vocês estarem cuidando dessas pessoas, por vocês estarem doando as suas vidas, e dizer que somos eternamente gratos por... Eu sei que é a tua profissão, eu sei que é o amor à tua profissão, mas não podemos deixar de falar muito obrigado, né? Eu gostaria de te perguntar sobre tratamento. O que nós temos de real e eficiente para a gente combater essa doença? O que a gente tem efetivamente na questão de tratamento aí? Olha, um remédio específico para o tratamento da Covid não existe ainda. Tá? Existem muitos medicamentos sendo testados, existem várias hipóteses, mas de fato nada é comprovado. O que mais falou foi a hidroxicloroquina. Alguns estudos foram interrompidos porque algumas pessoas, porque houve uma mortalidade maior do que o esperado. Então, ela não é a salvadora da pátria. E é o que eu falei, não é para todo mundo, a gente ainda não sabe. Antes era para pacientes mais graves, agora é para pacientes com sintomas mais leves. Então, é muito cedo para a gente falar que eleger ela como a salvadora da lavoura e vamos todo mundo tomar cloroquina. Não é assim. Existem outras medicações que estão sendo testadas, mas hoje
de fato, um remédio que cure essa doença ainda não existe. Eu acredito que, bom, é o mundo inteiro que está indo atrás dessa, né, que está indo atrás da cura dessa doença. Então, que logo a gente vai conseguir encontrar. Mas hoje a gente ainda não tem, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, com tudo que a gente publica. Porque o médico fulano de tal, que é conhecido, tomou cloroquina e não quer falar porque ele tomou. Ele não tomou como médico e cientista que pode falar. Ele é uma pessoa que tomou e evoluiu de uma forma. Esse outro colega, de 32 anos, que nem tinha nenhum problema de saúde, estava tomando cloroquina, estava tomando azitromicina, estava tomando anita, ele estava tomando todos os remédios e ele morreu. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Ciência é isso, medicina baseada em evidências é isso. São estudos, né, robustos, que a gente fala, com um número grande de pacientes. Tem acho que com a heparina, só que com 27 pacientes, é um número muito pequeno, né, para a gente falar que é efetivo. Então, muita calma, porque as pessoas entram numa busca desenfreada, quero comprar esse remédio e vai salvar minha vida. Não é assim, tá? Então, precisa ter muita calma, porque ainda o que a gente faz na UTI é apagar incêndio. Melhorar o parâmetro do ventilador, que o paciente está entubado, um remédio para os sintomáticos, Pronar, que é Viradil, quando tem indicação. A gente está ali controlando as consequências da doença, mas não curando. A gente sabe que existem UTIs lá, inclusive no Hospital das Clínicas, que estão fazendo estudos, mas não são todas, né? Então a gente precisa esperar notícias que nos deixem seguros de tratar, tá? Então, todos os remédios que a gente tem hoje, gente, desde um analgésico até uma quimioterapia para um câncer, todos esses remédios, eles foram estudados cientificamente e foram liberados para uso depois de muito estudo, de se comprovar efeitos colaterais, dose ideal, contraindicações, tudo isso que a gente tem na bula é tirado dos estudos, entendeu? Então, precisa ter muito cuidado, tá? Hoje, infelizmente, ainda não tem essa medicação que vai aí dar um fim à doença, infelizmente. Nem a vacina, está em teste a vacina, né? Mas a vacina demora um certo tempo, mas hoje mesmo a nossa realidade é essa, infelizmente. Certo. Eu tenho uma pergunta aqui sobre imunidade. Uma pessoa com baixa imunidade, ela é propensa ao vírus ou não? Sim, não só ao vírus, como a muitas outras doenças, né? Ao corona, como muitas outras doenças. A baixa imunidade, tem que falar, eu fico doente muito fácil, tudo. A imunidade não é algo que a gente consiga quantificar. Por exemplo, eu tenho insuficiência renal, quanto que é? A gente vai falar, o seu rim funciona tantos por cento, né? Que a gente consegue tem até calculadoras. A imunidade não é algo que seja palpável, né? Isso depende muito de indivíduo para indivíduo. O que a gente sabe é que tem tratamentos, como quem usa corticoide durante muito tempo, tem já imunocomprometido, porque você tem uma diminuição das defesas do seu organismo. Mas sim, quem tem uma baixa imunidade sabe que a doença tem que ter mais cuidado, sim. E usando esse link, a imunidade, eu já peguei, eu estou imune, eu nunca mais vou pegar na vida. Não existe ainda estudo que comprove isso, tá? Quando a gente faz as sorologias, que tem o GM, o GG, essas, né, linguagens mais técnicas que vão falar, se eu criei anticorpos, existem... Já vi estudos que falavam de 2 cepas, que é de 2 tipos do vírus, outros falaram de 3 tipos. Por exemplo, a dengue, a gente adquire imunidade, são 5 tipos. A gente adquire imunidade àquele tipo que a gente se contaminou, aos outros não, né? Então, nada me dá a certeza de que se eu positivei, né? Eu fiz lá o swab, positivei, me curei, tudo bem, eu nunca mais vou pegar. Ainda é cedo para falar isso. Tá? Ainda é cedo para falar sobre a imunidade que a gente adquire depois de se contaminar. Certo. Doutora, tem outra pergunta aqui da Elizabeth Garbim. Fiquei 11 dias em hospital com acompanhamento. Quantos dias leva para a doença se manifestar caso seja contagiada? Eu acredito que ela quis perguntar.
Depende muito. Exatamente por conta disso, também da imunidade. Tem gente que já demonstra mais rapidamente e tem gente que não. Por isso que a gente usa aquele período de 14 dias. Em média, o que a gente acredita? Que depois que a pessoa se contamina, ela demora de 5 a 7 dias para manifestar a doença. Não é uma regra, tá? Então, é claro que é difícil ela ter vontade no dia seguinte apresentar os sintomas. Mas, geralmente, tem que esperar esse período de 14 dias, que é para a gente ter segurança que se ela teve o contato... Eu fui ontem na UTI do Covid, eu sei que eu tive contato lá com o paciente. Quanto tempo eu posso... Por exemplo, acabou a doença hoje. Tenho mais, posso voltar a visitar os meus pais daqui a 14 dias. Entendeu? Porque aí é esse período que vai me dar segurança de que eu não me contaminei. Mas como eu falo também, é uma estimativa, tá? Mas é em torno de 14 dias mesmo. Doutora, como que fica a cabeça e o emocional de quem está lá na linha de frente? Tanto os médicos, como os atendentes, os enfermeiros... Como que fica essa questão emocional de vocês? A gente fala assim, né? Porque tá na área da saúde, tá acostumado, não é bem assim, né? Ninguém tá... Não é natural a gente ver uma pessoa adoecendo e morrendo na sua plena forma física, no auge da sua vida. Não é fácil. Imagina você estar abalada assim de ver, né, uma pessoa próxima. Imagina você ver isso diariamente. E é uma doença, né, que é uma insuficiência respiratória aguda, que a pessoa tem uns sintomas que são muito difíceis, né? A falta de ar, a pessoa fala, estou sentindo que eu estou me afogando no seco. O sofrimento da pessoa, dos nossos pacientes, é impossível a gente sair dessa situação sem nenhuma sequela emocional. Né? Então, a gente fica muito abalado, a gente fica tanto por tudo isso que a gente vive. Inclusive, até ontem mesmo foi uma psicóloga lá, a gente estava discutindo os casos lá na salinha de discussão, né? E a psicóloga da UTI se colocou à disposição dos profissionais de saúde para atender a gente. Porque, além de tudo isso, a gente precisa ir, né? Precisa trabalhar, precisa ajudar, né? Foi o que eu falei quando eu estava nessa expectativa de começar. Eu me senti muito melhor até trabalhando do que não, né? Porque eu sinto que eu posso fazer a diferença. Mas tem pessoas também que não se sentem seguras, elas têm medo de causar um dano ao paciente porque elas já não têm mais tanta experiência em emergência, né? Nem todo mundo da enfermagem também. Né? Então, é um dilema muito grande, né? Outras coisas que têm acontecido, a gente tem visto colegas enfermeiros que sofrem preconceito na rua, alguns foram agredidos no metrô, né? Porque eles consideram a gente contaminados e eles aconteceu um absurdo disso, né? Já vi até um grupo de médicos, uma médica que mostrou o carro dela pichado, com coisas horríveis. Então, assim, tudo isso afeta muito a gente. Além de todo o medo que todo mundo tem, a gente tem toda essa questão de ver as coisas diferentes. E o que mais me deixa, assim, não me magoa, mas me deixa bem reflexiva, por que num post que eu estou colocando sobre a minha experiência lá, as pessoas vêm falando que eu sou mentirosa, porque eu sou terrorista, eu sou cruel, eu sou maldosa, né? Eu sou maldosa. Falei, gente, tem gente que não quer ouvir a realidade, elas querem viver num mundo que não existe. Falou, então tá, vai assistir, sei lá, Alice no País das Maravilhas, Big Brother, não sei. Mas a nossa realidade é essa. Não dá pra gente fingir que não existe, né? E a gente tem um compromisso, né? Eu vejo colegas médicos todos os dias falando, até uma amiga minha falou pra mim outro dia, amiga, você não acha que você tem que se poupar mais, falar menos na rede social, mas eu tenho um papel de informar também. Assim como o jornalista, o repórter, vocês têm o papel de informar, a gente tem dever de explicar o que está acontecendo, né? Para as pessoas. Não adianta eu ficar simulando uma coisa ou não, tá tudo bem, e passar para as pessoas uma falsa sensação de segurança e elas podem se arriscar, porque elas vão se sentir seguras e ninguém está seguro, né? Então, eu acho que a gente tem que ter
muito cuidado ao tratar quem está lá na linha de frente, né? Não é, eu ouvi isso também, você está ganhando para isso. Não é só o valor, a gente, inclusive, né, nessa situação tem muito médico que não está ganhando, cirurgiões, enfim, que não estão mais fazendo cirurgias eletivas de urgência, mas não é a questão financeira, gente. É a questão humana, a gente está lidando com vidas, a gente está vendo diretamente o sofrimento, né? Falou de um outro caso que eu me emocionei, o rapaz de 40 anos teve alta, né? E a gente ficou lá do lado do vidro, assim, Vitória, Vitória. E na semana passada ele estava muito apreensivo, porque ele ficava, será que vocês vão me entubar? Vão me entubar? Toda hora que a gente chegava, ele perguntava. E é uma coisa que é muito angustiante a gente ver uma pessoa nessa situação, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que falar, principalmente da nossa parte emocional, acho que é importante. Eu não sou o tipo de médica que gosta de fingir, eu sou a médica. Eu até acho que é importante as pessoas entenderem que atrás do profissional tem um ser humano, né? E muitas vezes as pessoas não entendem, achar porque você se dispôs a isso, você tem que aguentar. Não é bem assim. Às vezes a gente não aguenta, às vezes a gente chora mesmo. Muitas amigas minhas sabem o quanto eu choro, o quanto eu ligo, sabe? Então, não é porque a gente não é uma máquina programada para trabalhar na área da saúde, então você vai ser assim e você não vai chorar. Poxa, quando minha filha mais velha caiu, quebrou os dentes, eu quase desmaiei de ver o sangue dela. Eu quase desmaiei. Quando minha filha mais nova caiu, bateu a cabeça, teve que fazer uma tomografia, ela desmaiou. Eu quase, né, infartei. Então, não é porque eu sou da profissional da saúde que eu não tenho sentimento, né? Então, que eu vou lidar diferente daquela forma e eu consigo separar. Aqui acaba o ser humano, aqui começa o profissional. Isso não existe. Pelo menos para mim, não existe. E eu estou acompanhando aqui os comentários, doutora, e realmente você tem que falar, você tem esse direito de se expressar, de falar, de sentir. Dentro de você pulsa um coração, né? Todos os dias eu acredito que o que te motiva é essa família linda que você tem, né? E você tem que realmente falar mesmo, isso não é expor, não é vergonha alguma expor. Pelo contrário, aquilo que você expõe, você exala o que está dentro de você. Então, eu quero, assim, te parabenizar pelo ser humano que eu acabei conhecendo. Eu quero te honrar por não só pela médica que você é, mas pela filha, pela amiga, pela mãe, pela esposa, pelo ser humano que você é. E você é uma guerreira, né? Eu acho que essa frase, essa palavra te define. Guerreira, como tantos outros guerreiros que estão aí na linha de frente. Então, eu quero que você receba o nosso abraço nessa tarde, de todo mundo que está aí nessa live, recebe o nosso abraço carinhoso. Tem um pessoal lá de Mariporã nos assistindo, minha cunhada Zana, um beijo para você, Zana.